Algoritmo, me encontrem. Você não é inteligente? Então me encontrem. E venham a mim as criaturas que gostam de literatura gótica, os assombrosos que gostam bastante de histórias assim, que dá medinho. Vamos lá! Você não é inteligente? Algoritmo. Em falar nisso, você que não me seguiu até agora, cuidado, é melhor seguir logo. Nem que seja por pena e dó. Segue, seja inscrito, curte, compartilha. Nem que seja por pena da vampira aqui. Hoje a história é o coche... Como é que é? A história de hoje é o coche fantasma. O coche fantasma. E é uma história de Amélia B. Edward. Ela não escrevia apenas sobre fantasmas. Ela era uma mulher fascinante. Ela, uma das primeiras egiptólogas, ela ajudou a fundar os fundos de estudos para o Egito. É uma mulher incrível. E ela tem esse conto aí, e que eu vou contar hoje para vocês, tá bom? Se inscreva! Senão como é que eu vou fazer mais? Aí eu vou ter que parar. Vocês não... tem a nossa morcega velha, vai! Vamos à história. Foi há 20 anos e eu estava uma caça às perdizes. Tinha andado o dia todo sem conseguir nada. Perdido em um pântano sombrio, em um lugar desolado, flocos de uma neve cinzenta obscureciam o ar. James começa a apertar os passos e a escuridão começa a apertar. Ele olha em várias direções, mas tudo parece igual. Eu estava aflito. A escuridão começava a descer sobre mim, como uma cadeia de montanhas a poucos metros de distância. Não havia campos cultivados, nem sinal de habitação, senão continuar andando em busca de abrigo. Vejo apenas o brilho pálido da neve no chão. James continua caminhando e a espingarda que ele carrega agora é um fardo. Ele para de repente. Um ponto de luz amarela e trêmula surge ao longe. Eu estava andando desde o café da manhã. Meus pés pesavam como chumbo e enquanto isso o vento começava a soprar com mais pressa. E quanto mais eu andava, mais a luz parecia fugir de mim. Até que um vulto cruzou meu caminho. Era um velho camponês, segurando sua lanterna a óleo. Ele aponta para um lado específico. James tenta falar, mas o tempo abafa a sua voz. Aquele homem era minha última salvação e única. Ele me indicou um caminho para uma antiga mansão isolada e disse que lá eu encontraria abrigo contra a nevasca e o mau tempo, porque essa nevasca se tornaria implacável. E chegando lá, eu vi uma construção de pedra, antiga e imponente. Surgindo da escuridão. As janelas estão escuras, exceto por uma. A neve se acumulava nas gárgulas e nos batentes da porta. E James sobe as escadas de pedra e bate na porta de carvalho pesada. E o som é oco e ecoa. E eu não sabia que atravessar aquele limiar, que o frio lá fora não era nada comparado ao gelo que eu sentiria na alma pouco tempo depois. Não é fácil. Vou dar uma pausa, já volto. Fui tomar uma água com açúcar. É bom para acalmar. Voltemos à história. A porta se abre lentamente, revelando um feixe de luz
James entra e a porta se fecha atrás dele. Com um baque surdo, cortando o som do vento. E eu ouvi apenas o tic-tac do relógio e o estalar de uma lareira. E havia um corredor longo e James está parado, ensopado pela neve que derrete em suas roupas. O ambiente é carregado de poeiras e móveis coberto por lençóis. Apenas uma sala ao fundo está iluminada. A casa exalava cheiro de séculos de abandono. Fui recebido por um homem tão antigo quanto as pedras da parede. Suas mãos tremiam e não era de frio. É como se ele estivesse permanentemente preso a um susto antigo. James se sentou perto de uma lareira que mal aquecia. E o antigo anfitrião pergunta por que James está lá. James responde que apenas queria fugir da nevasca e precisava de descanso e comer algo. Então, ele pede pro servo servir-lhe alguma coisa. E o velho servo lhe serve sopa e vinho. James tenta lhe perguntar sobre o caminho de volta, mas o velho nem olha em seus olhos. Ele me disse, sem olhar-me nos olhos, que a estrada principal estava bloqueada, mas que o coche passaria na encruzilhada à meia-noite. Suas palavras passavam como um aviso, não como uma informação. E o velho para e olha fixamente pela janela. E parece que ele ouvia alguma coisa que o James não conseguia ouvir. E ele me implorou para não sair. Disse que aquele coche não era para os vivos. Mas eu, em minha arrogância jovem, só conseguia pensar no conforto da minha cama e no calor da minha jovem esposa que me esperava. James se levanta, pega sua espingarda, veste seu casaco ainda úmido e caminha em direção à porta. O velho continua imóvel, olhando para o vazio. E eu não dei ouvidos. Saí novamente para a nevasca, em direção à encruzilhada de 9 milhas. E eu estava indo em direção a um destino que nenhuma lógica poderia explicar. James está parado no meio de uma estrada deserta. A neve cai tão densa que parece uma parede branca. Ele esfrega as mãos, batendo os pés para não congelar. O silêncio é absoluto. Nem mesmo o vento sopra agora. O vento agora parava de doer. Ele apenas me entorpecia. E o relógio da minha mente me dizia que a meia-noite havia chegado. E então eu ouvi, não um som de cascos na neve, mas um rangido metálico, vindo das entranhas da escuridão. Uma luz pálida, quase azulada, começa a brilhar através da névoa. 2 faróis distantes surgem, o som de correntes batendo e rodas rangendo surgem e aumentam, mas não há som de cavalos. Ele surgiu como um navio fantasma em um mar de gelo, um coche antigo, coberto de teias de aranha congeladas e poeiras de século. Ele parou e ele deslizou até mim. Os cocheiros nem olharam para mim. Parecia que ia passar direto, mas eles pararam logo um pouco à frente. E eu fui até lá. E com o solavanco da sua parada, a porta se abre sozinha num ranger. E então James hesita, mas o frio extremo o empurra para dentro. Desconfiado, ele sobe os degraus e entra na cabine. E James se senta no banco de couro. Ele olha para os lados e vê que tem outros passageiros. E a luz da lua e os faróis externos iluminam apenas a metade do rosto deles. Eles estão imóveis, pálidos, com roupas de décadas passadas. Eu tentei cumprimentá-los. Boa noite.
Hoje a nevasca está muito intensa e ninguém respondeu. O ar dentro daquele coche era mais frio que o pântano. Era cheiro de terra úmida, o cheiro do túmulo. E James olha para o passageiro à sua frente e o passageiro vira a cabeça lentamente. E os olhos são cavidades escuras. Mas com um brilho fixo e aterrador. E então ele me olhou. Jamais esquecerei aquele olhar enquanto eu viver. Engelou meu coração. Estremeço só de lembrar. E o coche começa a correr numa velocidade impossível. E James tenta abrir a porta, mas ela está selada. E James em pânico, enquanto as luzes externas passam rápido por ele, alternando sombras e luz em seu rosto. Mas é como se os passageiros fantasmas não deixassem ele abrir a porta e sair. E de repente, ele sente eles despencarem no precipício. E então, a luz do sol é pálida e fraca. Vemos James caído na neve, quase coberto por ela. Ele está imóvel ao fundo. Vemos os destroços de um coche antigo, mas os destroços parecem ter décadas de idade, cobertos de musgos e ferrugens, como se estivessem ali há muito tempo. E então, acordei em um hospital de aldeia. Semanas depois, disseram que me encontraram no fundo de um precipício, entre os restos de um antigo acidente de correio, ocorrido há 50 anos. E o tempo passa, e vemos um James mais velho. Suas mãos envelhecidas, sentadas perto de uma janela. Ele olha para o horizonte, ele toca o próprio rosto, como se sentisse uma dor antiga. Eles chamam de alucinação criada pela hipotermia. Dizem que o cérebro inventa histórias para suportar a dor. James olha para um relógio de bolso quebrado. E em seu rosto há uma marca de geada que nunca sumiu. E pensativo. Mas eu sei o que vi. Eu ainda sinto o ar de gelo daqueles passageiros. E sei que em algum lugar daquelas montanhas, o coche fantasma ainda faz sua rota, esperando pelo próximo passageiro. Silvia, capricha na edição. Minha editora Silvia, capricha na edição. E o conto foi esse. Vamos nos ajudar? Vamos ajudar a melhorar nosso canal? Então, já sabe. Compartilha. Não, já sabe. Se inscreva. Dá o likeinho vampiresco. Compartilha. Hype não tenho. Não tenho, gente. Não, muito pouca visualização, muito poucos seguidores. Fazer o que, né? Mas vou ficar por aqui por amor. Gostaram da minha gata? Ai, Deus, eu trabalho e ela dorme. É assim quem tem gato. Beijo, tchau. Até a próxima.